Livro de Daniel, capítulo 3. Esta noite quero cumprimentar, saudando os irmãos com a paz do Senhor Jesus, os companheiros, amigos que vão também trabalhar conosco. Amados irmãos, esta palavra é uma palavra de Deus que vem nos nossos dias de hoje, que Deus coloca ela em pauta para o nosso espírito, porque sabemos que todo dia anuncia algo que muitas vezes nós não estamos preparados, não é verdade? Tem que o Evangelho ele é inspirado para exatamente ensinar o homem a andar estruturado, o crente, o cristão. Então nós sabemos que esse livro de Daniel é um livro de passagens, de revelações, mas aqui literalmente é uma passagem que nos fala de idolatria. Uma passagem que vai trazer para nós que hoje tem idolatria, mas não é aqui obrigado por força de lei ao homem ou ser humano a seguir. Se você quiser seguir, não tem obrigação nenhuma, mas nesse tempo existia um rei chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia, e os judeus eles foram transportados para a Babilônia, porque Judá ele pecou, e a punição foi exatamente Deus entregando essa nação a outra nação. E esse jovem que era príncipe daquela nação de Israel, dos judeus, eles ainda muito jovens, mas tinham um ensinamento ali sobre a palavra de Deus, eles tinham uma doutrina, eles não sabiam o que era se prostrar ali diante de ídolos, seja de imagem, que é a imagem do rei, que o rei ordenou, e eles não tinham esse costume, e eles iam enfrentar essa luta, porque ele estava no território exatamente do rei, ele estava servindo ao rei. Então nós vemos que nós vamos tirar para nós aqui algo importante, mesmo a gente estando em outros lugares, a gente pode levar dentro do nosso coração Deus, e se nós tiver fidelidade com Ele, aonde nós estiver, nós vamos ser fiel a Ele, nós vamos colocar a nossa adoração espiritualmente pela fé, não literalmente. Aí nós vemos que o rei Nabucodonosor ele construiu essa estátua de ouro, irmão, e nós vemos que essa nação, esses judeus, eles iam começar a ser provados, né? E a prova ia chegar, Deus ia estar com eles, então nós vamos entender como é os verdadeiros servos de Deus, como é que eles vão agir, e nós vamos ver que há milagre. O milagre ela está na palavra. Quando nós obedecemos a palavra, colocamos no nosso coração, cremos, a luta vem, né, Gilberto? Vem a luta, as perseguições, as provações, mas você tem dentro do seu coração guardado uma palavra, a palavra da fé. Até porque Paulo disse em Romanos 10:17 que a fé vem por onde? Por ouvir, né?
Aí você começa a ouvir a história da Bíblia e você começa a colocar em prática. Quando você coloca ela em prática, ela vai servir para você, porque você aprendeu, foi ensinado, aprendeu, guardou. Quando chega o tempo difícil, tu bota em prova, vai à prova, tu bota ela em prática, né? Irmãos, sei que era muito difícil. Hoje não tem essa prova. A prova hoje é diferente, mas essa prova aqui, Gilberto, era literalmente, tá? Você está num país e você tem de pegar o regime de lá. Se eles adoram um Deus, você tem de adorar. Se eles adoram o Deus vivo, você tem de adorar. Se eles adoram mais, você tem de adorar. É a lei, a constituinte deles. Mas quem serve a Deus, o Deus vivo, tem de ter uma fé. Por quê? Porque aqui na terra vai se levantar todos os tipos de provações, né? Todos os momentos de perseguições. Mas o lugar de nós guardar Deus é no nosso intelecto, aonde armazena as nossas emoções. Então eu ouvi falar de Jesus. Jesus é o Filho de Deus, eu guardo no meu coração. Vejo falar do poder onipotente de Deus, onisciência de Deus e onipresença de Deus, eu guardo no meu coração. Porque quando chegar os montes de problemas, as lutas, as perseguições, aí o que eu vou fazer? Eu vou usar a palavra para mim, né? Vou usar a palavra para mim, exatamente colocar em prática. E hoje eu tenho certeza que muitas pessoas não suportam a luta, o levante, porque falta dentro do coração uma fé perfeita na palavra. Porque a palavra de Deus é uma vitamina. A palavra de Deus, ela vai trazer no nosso coração, irmão, uma renovação, uma alegria. Quando a palavra não está, sabe quem que vai estar lá? É o medo. É o medo de morrer, é o medo de passar necessidade e não ter aonde ganhar, é o medo. O medo, ele vai tomar conta do seu coração e vai comandar. E aí o medo é treva. O medo é algo que vem das trevas, uma desconfiança, uma tristeza. Aí por isso que nós temos de meditar na palavra de Deus. Irmão, eu lendo essa passagem, ela me chama a atenção para mim. Como? Porque se Nabucodonosor, ele colocou ali os 3 servos de Deus em prova, e eu lendo a palavra, vendo que os 3 servos de Deus não ficaram preocupados, eles não se preocuparam, eles não ali tiveram medo, mas eles colocaram em prática aquilo que estava dentro do coração deles. É importante, né, Gilberto? Tu já pensou hoje, Gilberto, se a justiça ela aprovasse uma lei que nós tivéssemos de adorar, né, a forma que eles querem? Tu acha que como é que ia ficar a igreja? Porque é uma lei, e se nós fosse pegue quebrando a lei, a gente ia ser levado em prisão, né? Então muitas pessoas abandonariam Deus. Por quê? Porque literalmente a prova é literal, mas a fé é naquilo que não vê, aquilo que você não está vendo, Deus você não está vendo. Porque se você estivesse vendo Deus, você ia lá e dizia assim: Senhor, eu quero falar contigo. Olha, lá agora tem uma lei, como é que nós vamos te adorar? Como é que nós vamos fazer culto? Se é proibido, se estão prendendo as pessoas que estão na igreja, que estão ali literalmente levando a prisão, multando, fechando a igreja e ainda mais tomar tudo que nós temos. Mas você não tem essa condição, né, de ir lá? Mas tem em parte de ter fé.
Porque quando o diabo levanta algo que abala as estruturas do cristão, aí o que o cristão tem de fazer? Ele, pela palavra, a Bíblia diz assim, né? Tu entra no teu quarto, fecha a tua porta, se ajoelha e ali tu fala com o Pai, não é verdade, velho? Então, nós temos que entender que as provas vêm literalmente, mas a nossa forma de agir é espiritual. Está acontecendo? Tá. Mas lá dentro do quarto eu estou de joelho orando. Lá no caminho eu vou orando. Lá no trabalho eu vou orando. Senhor, hoje eu quero ir para a igreja, mas tem essa barreira grande, tem esse impedimento. O que é que eu faço? Eu tenho de dar toda atenção a essas coisas literalmente. Aí o teu espírito fica ali balanceado. Mas como tu é um adorador, como tu é um que conhece o Deus que te chamou, como tu conhece que Deus tem poder exatamente para quebrar aquela barreira, para fortalecer teu coração, então você coloca a tua fé no Senhor, porque o milagre vem quando tu coloca a tua fé no Senhor, porque as portas do inferno, irmão, não prevalecerá diante daqueles que servem a Deus. Qualquer ser humano aqui na terra, se ele coloca a fé perfeita no Senhor, o céu se abre, a terra se abala, e o anjo vem, e a vitória é do servo de Deus. Aleluia! Por que nós deveremos assim proceder? Porque nós vemos a história desses vasos aqui. Olha só o que aconteceu. O rei Nabucodonosor, como está aqui na palavra, ele fez um ídolo, ou seja, uma imagem. Então ele diz assim: mais tarde o rei Nabucodonosor mandou construir uma imagem de ouro, de 60 covados de altura e 6 covados de largura, isto é, 27 metros de largura e 2 metros e 70 centímetros de largura. E, aleluia! Então, irmão, era uma estalta. Se ela fosse erguida no meio de um baixo, o baixo todinho ia ver, né? 27 metros. É uma altura que de longe a gente vê, né? Então, aleluia! Então aquela estalta está lá, toda de ouro. Até porque se fosse fazer uma estalta de ouro hoje, o rei ia se ferrar todinho, porque a negada ia roubar, né? Porque hoje está uma crise medonha, né, Gilberto? E lá era de ouro, mas brincadeira, irmão. Mas nós vemos aqui que Deus, ele entra na história. Quando é que Deus entra na história? Quando tem alguém que invoca Deus, né? Se o Gilberto está passando luta, passando problema, as pessoas estão vendo ele nessa condição, aí se o Gilberto começa a invocar o Senhor com fé, se derrama, aí de repente Deus vai agir, porque a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz assim: aquele que pede recebe, aquele que bate se abre, e o que busca encontra. Então é um compromisso do crente, porque Deus honra seu compromisso. Quando Deus faz uma aliança com o homem, se ele disser assim, vai chover, aí nós aqui, pode botar ali os potes na Bíblia, porque vai encher. Pode, né, irmão, fazer uma coberta, porque vai chover. Agora, se Deus disser que não vai chover, aí você pode, né, tirar ali os baldes, fechar tudo, ficar no tempo que não vai chover. Por quê? Porque Deus não é um homem para mentir, né? Não é o filho do homem para que minta, tá? Ele não vai mentir. Se ele diz, ele vai agir. Mas como é que Deus vai agir? Se tiver pessoas que coloquem ele ali em fé. Se eu tenho fé, com certeza eu vou dar uma palavra de fé. Então, nós vemos que Elias era sujeito ao pecado igual nós também estamos aqui. E ali ele orou e passou ali 3 anos sem chover, né? Depois ali orou e choveu.
por que esses homens operavam esses milagres? Pela fé, porque ele sabia que Deus, ele não é uma estalda, Deus é o Senhor da vida. Mas aqui, nessa passagem, é uma passagem que pede a minha fé, pede a fé dos irmãos. Por quê, irmão? Porque nós estamos vendo aqui começando uma batalha. A batalha com quem? Os servos de Deus. Era os 3 servos de Deus, o rei daquela nação, estava ali os componentes do rei, os amigos do rei, e estava ali do lado do rei. Quando de repente o rei faz aquela estalta e ele dá uma ordem, irmão. Ele dá uma ordem. Tu sabe que a ordem da justiça é para se cumprir, a ordem do rei é para se cumprir. Quando a ordem vem, a gente tem que cumprir. Aí fica difícil para o cristão, para ele tomar uma atitude. Ou ele serve a Deus, ou ele serve ao mundo. E nessa condição aqui, irmão, quero mostrar porque era difícil para os judeus se curvar diante da imagem. Era uma vergonha. Irmão, era uma catástrofe. Um rei, um judeu se curvar diante de uma imagem, porque eles era a nação que Deus estava com ele, era uma nação que Deus estava presente, era uma nação que eles adoravam o Senhor, literalmente assim, eles estavam ali, literal, mas invisivelmente Deus estava com ele, e através deles acontecia um milagre que nenhuma nação tinha esse privilégio. Aí quando chegou a nação que não conhece a Deus, né? Uma pessoa que não conhece a Deus, aí diz: olha, agora vocês estão aqui, vão ter que passar a fazer a mesma forma de adoração. Então nós vemos que aquele rei, ele estava botando a fé dos judeus em prova. Aí, irmão, é uma vergonha se nós se curvar às trevas, se curvar ao mundo. É uma vergonha por quê? Porque você tem uma plena certeza que Deus vai agir, mas é difícil. Eu não quero que essa prova venha hoje, eu não quero que venha essa lei aqui para nós hoje, porque a nação não está preparada, tá, Gilberto? Não está preparada para uma lei do governo, porque quando o governo bota uma lei e as pessoas têm medo de ir logo presa, de ter ido para o presídio, é logo se rendendo. E aqui não era nem para ir para o presídio. Se fosse para ir para o presídio era bom, né, Gilberto? Mas era para fornalha. É vida ou morte. Ou você serve a Deus para viver, ou vai seguir o mundo para morrer. Se negar o mundo, literalmente, prova a morte. Mas se ele perder a sua vida, ele achará. Mas se ele achar, ele perderá. Então, quando nós desacreditamos em Deus, acreditamos no que vemos, nós estamos perdendo nossa vida. Mas se nós, aleluia, renegar o que nós estamos vendo e aceitar o que nós não vemos, que é Deus, aí nós estamos ganhando nossa vida. Você está entendendo como é as coisas? Aí eu digo: Senhor, essa provação aqui está vindo aqui só para esses 3 varão. Esses 3 varão que está na história. Vai ter uma história de crente verdadeiro, vai ter uma história de crente que conhece a Deus, vai ter uma história de crente que tem fé, vai ter uma história de crente que não quer se contaminar com o rei, se contaminar com as coisas da terra. Crente verdadeiro é aquele que vive para Deus, seja ele onde estiver, a pátria que ele tiver, no campo que ele tiver, ele não vai ali envergonhar o seu Deus, ele não vai rejeitar o seu Deus, ele vai dar a vida dele literalmente, aleluia, a Deus, confiando, e o Senhor entra em ação. O bom é que Deus entra em ação, irmão. O bom é que o crente, ele faz a demonstração para o mundo da existência divina, da existência celestial. Por quê? Porque eles aqui estavam muito fiscalizados. Quem são esses jovens? É o jovem que adora o Alá. Eles são judeus,
Eles estão aqui porque eles vieram transportados para cá. E eles são homens bonitos, decentes, eles são pessoas humildes, eles têm sabedoria, eles sabem falar, eles sabem se comportar. Aí o rei já botou na classe dos sábios, né? O rei já conquistou. Eu quero esses homens. Mas uma coisa, irmão, é que a gente vai se beneficiar com o manjar do rei, vai ter ali direito de honra do rei, mas ele vai perder o manjar celestial e vai também perder a honra com Deus. Qual das duas você escolhe? Tu escolhe qual, Gilberto? Aleluia! Eu escolho a divindade. Por quê? Porque o Senhor, Ele é a vida. O Senhor, Ele é a continuidade de nós viver. Então nós faz o quê? Nós diz: Senhor, aumenta minha fé. Senhor, me sustenta. Tem misericórdia. Passa comigo nos meus momentos difíceis, nas minhas lutas. Faz que eu creia, faz que eu veja a Tua presença no meu coração, na minha vida. Entra e faz parte no meu coração. Porque literalmente eu estou vendo as barreiras, as lutas, está vindo. Porque tem muita luta, irmão, aqui diante de nós. Nós passamos por muita prova, a prova do amor, a prova da fome, a prova da lealdade, a prova da fidelidade, a prova exatamente da espiritualidade. É muita prova, a prova do amor, que é uma prova grandiosa, uma prova tremenda, porque o amor, irmão, é algo grande que o cristão tem, é um dom do cristão. O amor tem que estar na vida do cristão em primeiro lugar. O amor, a agape de Deus, é o operar de Deus, é a misericórdia de Deus, é Deus na nossa vida. E muitas vezes nós cristãos não temos amor, muitas vezes não temos entendimento, muitas vezes não temos sabedoria, muitas vezes negamos a Deus porque não temos fé, porque nós somos pessoas que temos medo, e o medo está lá no lugar de Deus. Aleluia. Então nós temos que ler a Bíblia. As pessoas têm que ler a história da Bíblia, irmão. Ela está escrita, ela é inspirada, mas ela traz para nós hoje na nossa vivência. Quem não passa por tribulação, quem não passa por luta, quem não passa por traição? É o mundo inteiro hoje está convivendo essa safra de maldade. Se a pessoa disser que não sofre, está mentindo. Se não é perseguido, está mentindo. Se não é traído, está mentindo. Porque o mundo inteiro, irmão, jaz no maligno. E João capítulo 10, ele diz: o diabo veio senão roubar, matar e destruir. Então ele está agindo. E nós somos cristãos hoje, no século 21, nós vamos para a igreja, aceita Jesus, mas quando nós aceitamos Jesus, tem muita coisa que vai se levantar, que é exatamente para provar se aquela convicção foi de coração, para provar se você quer Deus de verdade, para provar se você está recebendo a mensagem e a fé está sendo construída. Porque a provação faz parte, a tribulação faz parte, o choro faz parte, os problemas fazem parte da vida, porque são eles que vão construindo a minha fé. Porque quando eu tenho angústia, que eu vou orar, a fé, aleluia, vai trazer alegria. Ela fez parte, ela me levou para que eu possa ter um encontro com Deus, para que eu possa pedir aquilo que eu estou precisando pela fé, e Deus dá. O cristão que não tem prova, o cristão que não é perseguido, o ser humano que não tem, aleluia, essa forma de perseguição, como é que ele vai saber que Deus vai operar? Como é que ele vai saber, aleluia, que ele está passando pela a tristeza? Como é que ele vai saber o que é a alegria? Quando nós estamos tristes, nós sabemos a dor da tristeza, mas quando nós estamos alegres, nós sabemos a dor da jubilação. Então nós temos de aprender. Esse jovem aqui, se fosse hoje, a mídia
Estava todo mundo com o canal lutando. Sadraque, Mesaque, Abednego. Olha o que vai acontecer. Hoje o rei, ele levantou uma estalta. E esses 3 homens vão passar na prova. A mídia vai mostrar. 3 servos de Deus. Eles vão, aleluia, ali ser julgados diante do rei. E o rei vai fazer pergunta a ele. A pergunta difícil de se responder. São um bocado, muitas vezes, que é duro para nós engolir, mas nós temos de engolir. Por quê? Porque Deus está em primeiro lugar na nossa vida. E eu creio que era difícil, Gilberto, a vida daqueles 3, porque o rei, soube da notícia, porque tinha ali os governadores, juízes, satrapas, estavam ali os homens de confiança do rei, e observando ali os 3, que ele sabia. Aí ele disse: agora nós pegamos Sadraque, Mesaque e Abednego, nós pegamos eles, vamos mostrar para ele agora uma coisa, que eles vão se render, eles vão se acovardar, porque eles não vão querer morrer, eles vão ter, se eles negar de adorar a imagem, na hora que for chamado para adoração, eles vão morrer. Por quê? Porque, aleluia, ele disse que nega, mas ele negar é duro, irmão, a prova. Eu não sei qual é uma que a gente possa encoalhar. Eu acho que até agora não tem nenhuma, né, Gilberto? Porque as nossas provas são bases ali, né? Se não deu certo hoje da manhã, se eu não tenho comida, eu vou pedir. Se eu não tenho trabalho, eu vou lutar. Está faltando dinheiro do aluguel, mas ali eu falo com o dono da casa: para aí, e eu estou desempregado e vai dar certo. É uma fé ali que é levada para o futuro, não é para o presente. Essa daqui é do presente, porque a estátua está levantada, irmão. E ali naquele momento disseram: olha, quando trocar as trombetas, flauta, harpa, toda sorte de música, fique em observação. Se Sadraque, Mesaque e Abednego não tirar o chapéu, encostar o rosto no chão e adorar a imagem, aí estava todo mundo ali, irmão, nem olhando, não era para a imagem, estava olhando, era para os 3. A importância de ver a queda de crente, a queda de 3 homens que servam um Deus vivo. Mas Deus não se deixa o seu servo se envergonhar. Ali estava todo mundo de olho para ele. Aí toca a música, aí entra a ação, a trombeta, o momento da adoração. Todos se abaixam, todos se curvam ali diante. Aí eles ficam em pé, olhando para o céu. O nosso Deus é aquele que está lá em cima. Aí, irmão, parou tudo e começou ali exatamente o momento da aflição. Aí eles chegaram e disseram: Sadraque, Mesaque e Abednego, está acabada a vida para vocês. Correram lá para o rei e disse: ô rei, assim vive eternamente. Rei, aqueles 3 homens judeus que tu trouxe, e eles estão aqui no nosso meio, eles não fizeram causa de tu, eles nem olharam para a tua estalta, eles ficaram de cabeça erguida, não adoraram, todos desceram o rosto em pó, todos desceram e ficam diante da imagem, e eles doidos para ver o rei dar a sentença, irmão. Aleluia, porque o inferno, ele fica aplaudindo a alegria. É quando vê alguém pagando um preço, é quando vê alguém sendo punido. Porque o inferno, ele não tem amor, ele tem ódio. A gente vê que a alegria do abruto, daquela ave, do urubu conhecido, a alegria dele, a festa dele é quando tem uma carniça ali. Fica milhares dele ali pairando por cima, andando por cima, batendo as asas. Eles vão, se alegram, porque o alimento daquele animal está morto. E o alimento para essas faces de ave rapina das trevas
treva é quando tem um crente ali pecando, quando tem um crente mentindo, quando tem um crente ali, aleluia, negando a Deus. As trevas se alegram, as trevas batem palma e deixa ali aqueles envergonhados. Tu é servo de Deus, cadê? Tu é crente, está fazendo isso, tu faz isso, aleluia, tu é crente, não pode fazer. Então, irmão, as trevas faz ali a festa, porque se o crente é luz, eles vão ver claro, né? Mas se eles que estão nas trevas, o crente ele não vai ali competir em tudo, não é do nosso território. Mas o que eu estou trazendo aqui, esses 3 varões, estou trazendo aqui para nós entender que Deus também, Ele vai agir na nossa vida. Deus, Ele é o Senhor de todo ser humano. E se Ele agiu ali, no meio daqueles reis, dando a vitória àqueles homens, então eles colocaram a sua fé no Senhor. Aí o que precisa nós também colocar, irmão? Porque é bem difícil. A gente vê hoje tanta pregação de milagre. Tem igreja que se balança todinha para sair um pingozinho de milagre. Tem crente que espreme os olhos, chora, grita para sair um milagre. Mas o milagre, ele é, aleluia, componente de quem? Da palavra. A palavra está no coração, o milagre está lá. A palavra está dentro, ela vai agir. Então, não há milagre sem a palavra. A palavra, ela gera fé, a fé, ela vai até o milagre, até a Deus. E Deus vê, aleluia, a fé daquela pessoa. Aí nós vemos aqui que no versículo 8, nós vemos aqui, né? Os judeus são atirados na fornalha. Por que o 8 vai falar que eles são atirados na fornalha? Por que está dando esse título? Porque eles negaram. Agora, irmão, quando nós negamos, aí vem a sentença. Agora preste bem atenção, porque tem 2 coisas para o crente meditar. Se ele aceitar fazer o que o mundo quer, tranquilo, tudo vai correr bem. Mas se ele não quiser, o que vai acontecer? Sentença. Aí lá vem a sentença. É a coisa que o crente não quer, né? É ser sentenciado. Você pecou, vai ser sentenciado. Então o crente vai precisar de aceitar novamente a Jesus, colocar novamente a fé em prática, né? Que através do perdão, da reconciliação, da renovação. Por quê? Porque tudo que ele fez foi de água abaixo, por ele negar, foi de água abaixo. Por que foi feito exatamente os judeus são atirados na cova dos leões? Por quê? Porque nós já vemos, Gilberto, que os judeus foram fiel, foram machos mesmo, foram homens que ali disseram: se quiserem matar nós, matem, mas nós não deixamos de adorar o nosso Deus. Aleluia! É aí que entra a oração do cristão, irmão. É aí que chega lá no lugar santo de Deus. É aí que vai, aleluia, ali formando o milagre. O milagre vai formar. Por quê? Porque quando o rei deu a sentença, vocês não adoraram não? Não. Vocês não vão adorar? Vamos não. E se nós, aleluia, tiver aqui para adorar a imagem, aí vocês, aleluia, pode botar a imagem para nós adorar, mas não estamos aqui para adorar a imagem, nós estamos aqui porque nós viemos, né, transportados, mas o nosso Deus é um só. Ele é lindo e maravilhoso. Nosso Deus é Jeová. Ele é vivo. Nós não temos eles como imagem. Então, né, mas a imagem é do rei. Se vira o rei com a sua imagem, então vai ser duro, Sadraque. Para tu vai ser dolorido.
vai vir a morte. Aleluia. Quem quer a morte? Irmão, eu meditando aqui no Velho Testamento, também no Novo Testamento mostra cabra macho, né? Mulher valente, homem valente, que não tem medo de temer nada, temer diante daquelas autoridades, mas dentro da verdade, dentro do certo. Só no momento que ele vai dizer um não para as autoridades, um não para o diabo, é quando Jesus entra em cena. Tocou no meu Jesus? Não. Tocou no meu Deus? Não. Na hora que ele tocar para você negar, você diz: fica aí, eu não nego. Não, mas nós temos autoridade para lhe matar. E meu Deus tem autoridade para me salvar. Tem autoridade para me jogar no fogo. O meu Deus tem autoridade de me tirar do fogo. É assim, se vocês quiserem ver o poder do meu Deus, mexa com o crente fiel. Mexa com o crente que serve com fidelidade ao Senhor, que nem esses três, Sadraque, Mesaque e Abednego, aonde o rei Nabucodonosor, ele foi testar, ele foi ali, aleluia, para provar, mas Deus disse: Nabucodonosor, tu vai ver o poder desses três, aleluia, ali junto do fogo, porque eles são meus servos, eu sou o Deus dele, e quando eles me honraram, eu honrarei. Irmão, eu baseado aqui nessa palavra, eu fico muito alegre, porque quem escolhe de adorar a Deus é eu. É eu que boto ali no patamar, tá, irmão? Como, irmão? Na hora que chega a aprovação, eu que rejeito. Na hora que o mundo se derrama para mim, eu que rejeito. Na hora que chega o prato do diabo, eu que rejeito. Na hora que chega aquelas vantagens do mundo, é eu que rejeito. Rejeito por quê? Porque o mundo, eles vão xingar, falar, chamar você de morte, chamar você de A, de B, você de quadrado, mas você sendo um crente quadrado, fica no seu lugar, que Deus, ele vai vir lá do alto, aonde você estiver, vai estar dentro de você, no que quadradozinho que era fornalha de fogo. E a nossa luta hoje, que não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, que é o mais difícil da gente vencer, porque a gente não está vendo, tá, irmão? Os espíritos malignos operando, os maliciosos operando. Hoje há uma turma de índio que anda com a espada, a flecha, atirando no coração de crente. A flecha vem, o crente fica ali balançando. É muita flecha. Então a palavra de Deus ensina nós ter o escudo. Tu sabe qual é o escudo? É o escudo da fé. O cara fala uma coisa comigo, eu bato aqui a fé, aquilo volta. Então, quando o medo chegou diante daqueles três homens, que era a palavra forte do rei, o que eles tinham dentro, Gilberto? O escudo. Que era o escudo? O escudo da fé. Senão nosso Deus, ele vai nos salvar. Então, trazendo para nós hoje, aleluia, por que demora a acontecer o milagre? É porque demora a palavra de Deus entrar no meu coração, não é não, velho? Não é verdade, velho? Por que eu não sou sarado? É porque o remédio eu não coloquei na ferida. Por que eu, aleluia, não sou fortalecido com alegria, com a paz, com a força? Porque faltou eu colocar aquele que tem a impotência, aleluia, dentro do meu coração. Porque não era diferente. Será que Sadraque, Mesaque e Abednego era diferente de nós, velho? Eles comiam carne. A Bíblia diz aqui que logo no capítulo 1 eles escolheram comer cenoura. Olha aí, nós temos cenoura hoje para comer? Tem, né? Ele escolheu legume. Nós temos legume hoje para nós comer? Tem, né? E o que era para eles? Ficar bonito, robusto. O que era? O que o rei mandou dar? O manjar do rei. A coisa que ali vinha o vinho, a bebida, ali vinha a lagosta, vinha comida que era oferecido para um Deus, né? Que era o rei
que estavam se considerando Deus, como que eles não quiseram? Ele disse: não, nós queremos comer uma comidazinha simples, porque o nosso Deus é simples. Nós queremos se alimentar, nós não queremos comer essa comida de um rei, essa festa de manjar, não. Então, irmão, a gente comendo, cristão comendo ali, até porque o ovo ninguém pode nem dizer que é comida hoje, né? Porque o ovo está lá acima da carne de gado, né? Mas a gente vê assim, a comidazinha simples, um feijãozinho, uma farinhazinha, um ovozinho, um pedacinho de carne, seja lá simples, que você vai para a mesa ali o tal do rei é coisa demais, né, irmão? É alegaria muito grande. Aí naquele momento você tem a oportunidade de comer de graça, tem tudo ali, manjando tudo. Só que você vai cometer ali o pecado da gula, né? O pecado da gula, vai comer demais, porque eu vou comer hoje que amanhã não tem, vou logo encher os buchos aqui, porque vou sair daqui, mas não. Porque ele que serve a Deus, irmão, a comida dele é vinda do alto. Deus disse assim para o povo de Israel: Deus disse, vocês peguem o que hoje vocês precisam alimentar, que amanhã eu dou novamente. Então não cresça os olhos, não perda a fé. Amanhã tem maná, amanhã tem alimento. Mas, irmão, a Bíblia já mostra lá em Êxodo que aquele povo não acreditaram em Deus. Eles comeram, pegaram e guardaram, e a comida que eles guardaram se estragou, ficou cheia de bicho. Aí nós vimos que se eles tivessem fé totalmente, eles agradeciam: Senhor, obrigado, se alimentamos e amanhã novamente tu nos dará. Mas preste bem atenção, irmão, como falta fé no ser humano. E era porque Deus estava no meio deles. Imagine hoje, literalmente nós não vemos, né, Gilberto? É pela fé. Deus fala no nosso coração, Deus te dá livramento em todas as áreas. Pode vir a morte, porque eu já tive livramento de um médico dizer: faltou-me segundos para você morrer. Para ele era segundo, para Deus ali tanto faz ter vindo, Deus necessitava. Mas Deus manteve ali a condição do médico entrar na causa, e o médico entrou na causa. Ele colocou a mão, fez o cateterismo, e eu aqui estou hoje, aleluia, há 6 anos aí pregando o evangelho aqui, aleluia. Mas ele disse: foi em questão de segundo. Ali poderia ter morrido, porque, aleluia, o coração é uma máquina que bombeia o sangue. Mas o infarto, chamado infarto, né, irmão, que as pessoas estão ali falando, de repente cai e morre, fulminante. Quando ele tem que morrer, não dá tempo de chegar, a parte dele parar de respirar, ele cai. Ninguém entende. Ah, mas dia dá tempo, ele não, quando tem para morrer, quando está para morrer, pode ir o médico, pode estar rodeado de médico, mas quando nós estamos nas mãos de Jeová, quando nós estamos na direção de Deus, o Senhor é onisciente, ciente, onipresente, está presente, onipotente, tem potência. Ele tem poder de estancar, ele tem poder, aleluia, porque Jesus diz assim: é-me dado todo o poder no céu e todo o poder na terra. Se é poder, está com o Senhor. E se nós exatamente temos essa fé, essa confiança, mas os judeus deram a demonstração que eles não acreditaram que amanhã Deus mandava o alimento. Bem simples a mensagem: alimento chegou do céu, ave, comerem, e Deus disse assim: não guardem, não guardem. Por quê? Porque ela se estraga. Mas amanhã eu estou aqui fazendo um banquete de vocês de novo.
e eles comeram banqueteado ali que Deus fez. Mas aqui nós estamos na história de Sadraque e Mesaque. Irmão, o diabo tinha um preparo para matar, tinha um preparo para fazer o crente desviar, um preparo para eles acharem que Deus estava longe. Era um momento, literalmente, que era morte. Por quê, irmão? Será que era melhor? Quem é do mundo era melhor ali dizer: ei, eu vou até enxergar a língua no chão, imagina a cabeça, né? Vou enxergar a cara, porque a Bíblia manda aqui, né? Na hora que ele chamou ali, na hora que trocasse as trombetas, trocasse tudo, ele cortasse o rosto em terra, cortasse o rosto em terra. Aleluia! Só que nessa condição, para nós hoje, tem muita coisa que faz nós se curvar sem ser pesado, não tem, irmão? Tem coisa que vem: ah, eu vou, não aguento não, eu vou fazer isso, e Deus está ali olhando. Aí Deus olha assim, diz uma prova bem pouquinha, ele ou ela não aguentou. Aí diz: fala essa que Sadraque, Mesaque e Abednego, fala outras também, mas está aqui essa. Naquele momento ele disse: nesse momento alguns conselheiros astrólogos aproximaram do rei Nabucodonosor e denunciaram os judeus, alegrando: o rei vive eternamente, tu decretaste que todo homem que ouvisse e visse, aleluia, emitido pelo som da corneta, da flauta, da harpa, da citra, do saltério, da flauta dupla e de várias músicas, escutando por muitos instrumentos, todos tocassem junto, deveria imediatamente prostrar-se em terra e adorar a grande estátua de ouro. Aí, Gilberto, dá para ver que uma simples adoração à estátua pode deixar a pessoa viver. Porque aqui está dizendo: se eles adorassem, eles iam viver. E se ele não adorasse a estátua, era mesmo que a estátua cair por cima dele na hora e matar. Então tem coisa que nós deveremos tomar por base: era sim ou não. A Bíblia diz que para Deus é sim ou não. Sim, sim, não, não. Não era para ele naquele momento dizer sim, rei, estava livre, mas dizer não, estava morto. Então tem um sim para viver e também tem um não para viver, porque naquele momento ele disse: não servimos a Deus estranho. Ele disse um não para viver. Ah, irmão, mas ele disse o não, tu disse que é para viver, mas o rei vai matar, mas o rei vai tocar no corpo. Na história vai ver que nem no corpo ele vai poder tocar. Aí nós descendo aqui, no 11 diz: qualquer pessoa que não se prostrar e adorar seria lançado numa fornalha de fogo. Falar em fogo hoje, né, irmão? Todo mundo, porque é bom, né? Que o quem está no fogo direto. Aqui é fogo, o fogo caiu, o fogo está chegando, tanto dentro do fogo, mas só quem dançou e ficou dentro do fogo foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Não foi fogo de palavra, foi fogo de fé. Fogo que naquele momento, aleluia, aqueles que foram lançar ele lá dentro, Gilberto, a fornalha era tão quente que aqueles dali foram consumidos, eles foram levidos pela chama do fogo. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, ele estava revestido com a roupa, aleluia, de quê? Da fé, da santidade, né? Que era a fé em Deus, a santidade, que eles se santificaram no Senhor, glorificaram o nome do Senhor. Aí o rei disse: vocês vão ser lançados na fornalha de fogo. Aleluia. Aí eu ia ter uma fila de crente, né, para entrar no fogo. Entra no fogo aí, irmão. Mas esse fogo aqui não é fogo para crente ficar, não. Que aqui é fogo de fornalha. Aqui é fogo que toca ali embaixo e assa tapioca em cima. Ali vai esquentar ali o forno.
é um forno de uma fornalha mesmo. Aí nós vemos aqui, aleluia, no conteúdo da palavra. Contudo, há alguns homens, olha os capoeiras aqui entrando em prática, tá, irmão? Há alguns homens, aqui nós vemos aqui que nós não temos, né, amigo, aqueles que, quero os amigos ali, Gilberto, vou dizer para você, quero o amigo de Mesaque, era Abednego, né, Sadraque, eles eram 3 amigos com a fé, 3 homens com o mesmo pensamento, 3 homens com o mesmo Deus, 3 homens com a mesma fé de entrar, aleluia, ali naquela fornalha, mas os seus amigos, o companheiro que trabalhava junto com ele, foi no momento que eles traíram, porque foi eles que levaram a forma de denúncia diante do rei, porque ele diz aqui, aleluia, na sua palavra, contudo alguns homens judeus que tu nomeaste para zelar pelos negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não fizeram caso de ti nem de tuas ordens, ó rei, não cultuaram os teus deuses, também tampouco adorar a imagem de ouro que tu ergueu. Então ali estava diante do tribunal da morte. Tem gente assim, né, irmão, que tem um prazer de ver a morte do outro, né? Tem um prazer de ver a desgraça do outro, porque quando tem gente assim, irmão, nessa época que nós sabemos que eram os acusadores, mas quando tem pessoas assim que se alimentam com mal, essas pessoas são das trevas. Dentro dessa pessoa tem um espírito das trevas, porque o espírito imundo está ali na boca, capoetando, falando, levando. Aí o outro espírito maligno entra em ação. Quem ia entrar no rei, o rei ia se embravecer, porque não ia ser adorado, e ele ia ficar irado. Então quem dava sentença, o outro demônio entrava e sentenciava. Os demônios falavam, outros recebiam, outros sentenciavam. E ali literalmente Deus estava no céu, seu céu estava na terra, e a fé estava subindo, a fé estava ali subindo, aleluia, e foi até o trono do Senhor. Vamos ver o 3. Assim que ouviram esta declaração, Nabucodonosor encolarizou, ou seja, se irou, ele ficou irado. Nabucodonosor, rei da Babilônia, esses 3 homens não estavam te servindo, mas para o diabo só serve se adorar ele, para o inimigo só serve se obedecer a ele. Está tirando aí a interpretação, irmão? Porque Nabucodonosor se serviu do trabalho dos judeus, os judeus faziam para eles ali tudo, mas a única coisa que os judeus não quis fazer foi adorar. Foi exatamente na hora que ele entrou, ali botou em pauta, vocês me adoram? Não adora. Então ele ficou colarizado, com ira no coração, sentenciando. É assim que faz, é assim que o diabo faz, é assim que o mundo faz. Você trabalha, Gilberto, muitos anos numa empresa, agradando um bradão, mas quando você desagrada a ele, o espírito imundo entra e vai te dar a sentença. Está despedido, é por justa causa, você para mim não serve, mas desde que você deu muito lucro, você teve dando assistência ali, mas quando ele soube que você não fez o que ele quis, porque o diabo não perdoa, nem tem perdão, nem dá perdão, nem é misericórdia, então ele achou já que você estava contra, entendeu? Aí ele, o rei, já achou que Sadraque e Mesaque era inimigo, porque o homem, interpretando aqui para nós entender, o ser humano, irmão, ele só aplaude o outro quando você concorda, entendeu? Ah, o cara fez tudo aquilo de errado, você não está certo, você é o cara, aí ele te aplaude.
Mas se você disser não, está errado, você não pode, aí ele te crucifica. Tu está entendendo, irmão? Ele não vai ter diálogo, ele não vai dialogar, ele não vai entender, que as trevas não entendem. Misericórdia só vem de Deus, entendimento só vem de Deus. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus ensinando, quando nós confessamos um outro pecado um com o outro, entrando em concordância, aí é ligado ali que o perdão entra, aí é ligado no céu. Porque Jesus disse para Pedro: Pedro, que é ligado na terra é ligado no céu. O que é desligado na terra é desligado no céu. Significa concordância. Eu concordei com você e nós se perdoamos, foi ligado. Mas o inimigo, ele não perdoa. Ele, quando leva ao tribunal, ele leva para matar, ele leva para destruir, ele leva para eliminar. E Sadraque, Mesaque, servo de Deus, estava ali no tribunal das trevas, no tribunal dos demônios, chamado Nabucodonosor ali, aqueles espíritos, e ali eles disseram: eles não servem rei para te servir, eles são traíras, te traiu, eles não se curvaram. E hoje nós vemos muitas traíras, né, fora d'água, pessoa que convive com você, mas está maquinando mal, pessoa que está ali com você, mas está engomando porque tem inveja de você, tem inveja da sua casa, tem inveja da sua vida, tem inveja daquilo que você vai crescendo na vida, porque você ora, porque você ama a Deus, fala de Deus, porque você sabe perdoar, porque você sabe amar. Aí o ódio daquela pessoa vai se enchendo, ele vai preparar um laço para ver se vai tragar você. Mas eu digo uma coisa: aqueles que mexem com o servo de Deus, o ungido de Deus, é a mesma coisa dele tocar nas meninas dos olhos de Deus, porque Deus ama crente fiel, Deus ama aqueles que negam o mundo e abraça ele com o coração, não é verdade, irmãos? Aleluia. Aí nós vamos entendendo devagarinho quem é o seu amigo. Meu amigo é Jeová, meu amigo é o Senhor. Aleluia. Assim que ouviu a declaração, Nabucodonosor encolorou, aleluia, terrivelmente. Olha aí, terrivelmente mandou Sadraque, Mesaque e Abednego. Rapidamente estes homens foram trazidos à presença do rei. Nabucodonosor lhe querido, aleluia, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele fazendo pergunta: é mesmo verdade que não cultuaste o meu Deus, nem adorai a estátua de ouro que edifiquei? Ele fez uma pergunta, e a resposta deles foi: de agora em diante, ficai atento. Aqui não é uma advertência, fica atento, é a chance. Aleluia. Quando ouvir o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, e também do saltério, flauta dupla e de todos os demais instrumentos, aleluia, entoando as suas músicas, melhor será, aí diz assim, ó, melhor será imediatamente que vós prosteis e adoreis a estátua que fiz. Daí, aleluia, daí vem, que é ameaça, né? Nós já recebemos ameaça assim, tá, irmão? Exatamente. É porque hoje nós estamos vivendo no tempo da graça. Porque essas ameaças tudinho Jesus levou. Por quê? Porque eles lançaram todo o sistema de ameaça em cima de Jesus, para Jesus chamado de impostor, chamado de demônio, chamado de tudo. Ameaçaram o discípulo, tudinho. Mas eles estavam ali fiel. Então, esse tipo de acusação, de ameaça, Jesus, ele foi lá, levou toda sobre ele até a cruz. Agora, o que é para nós? É só nós ser fiel em fé, confiando, botando em prática. É nós crer, irmão. Que nem Jesus disse para Marta: Marta,
Se tu crer, tu verás a glória de Deus. Jesus não mandou ela fazer sacrifício, mandou não, velho? Mandou não. Se tu crer, tu verás a glória de Deus. E ela ficou ainda em dúvida e disse: Senhor, o meu irmão faz 4 dias que ele morreu. Mas Jesus disse: mas Marta, eu estou dizendo, se tu crer, tu verás a glória de Deus. Onde foi? Vamos lá, tu vai ver agora a glória de Deus. Aí quando chegou lá, Jesus mandou tirar ali a pedra e chamou Lázaro. Lázaro, sai para fora. E Marta olhando, e de repente lá vem Lázaro, que nem a múmia. Aquela múmia ali, ele diz: olha, desenrola da comida. Aí Marta não se aguentou, veio ali, irmão, 2 rios, um de cada lado, de cada oi, e foi enchendo, lavando a roupa, o corpo, a alma, porque ela chorou de alegria, ela transbordou ali de alegria. Ele disse: esse é Jesus, esse é o Senhor. Uma palavra, ele ressuscita morto, uma palavra, ele traz defunto para fora, ele é a vida. Aí ele disse: Marta, não tenho eu te dito, se crer, verás a glória de Deus. Aí não era Marta, era Sadraque e Abednego que estava nessa questão, porque a estátua estava lá, a fornalha estava lá, Deus estava no céu, ali estavam os 3 homens. Aí o rei estava dizendo: uma chance para vocês, se vocês na hora que ouvir as músicas tocar e vocês ali se aprostar e adorar, tranquilo, pode ir para os seus trabalhos. Ele disse: não é por aí não, rei. O caminho que tu está indo é errado. O nosso é outro caminho. Nós nos aprostamos diante de imagem. Aí o rei ficou enfurecido, irmão. Mandou aquecer 7 vezes. Porque para matar o ser humano, abaixo ali um tição já mata o ser humano, né? Imagino, é porque ele ia fazer torrer mesmo, ia derreter o óleo, ia ali pingar. A ira era tão grande, porque o homem, quando não é adorado, é o diabo que está ali dentro dele. Aí ele manifesta os demônios com a fúria. Por isso que a gente vê fulano pessoas tão furiosas. Gilberto, pode ter certeza, quando você verdadeiramente está seguindo, quando você está fazendo uma coisa certa, que alguém manda você fazer, você não faz, que ele fica furioso, você pode dizer que o inferno está ali. É só orar. Orar no Espírito, porque vai quebrar as forças. Aleluia. Porque para nós hoje é assim, irmão. Hoje nós não vamos enfrentar alguém corpo a corpo. Nós não vamos enfrentar alguém por palavra. Porque o diabo, ele é que nem a serpente, a língua para fora direto, para ver onde é que está a vítima. É o sensor das trevas, pela língua. A língua é peçonhenta. A língua, ela é comparada a um tição, palito de fósforo que incendeia uma montanha, palito de fósforo, que a língua incendeia o corpo. Então nós estamos vendo que naquele momento a língua de Sadraque, de Mesaque, Abednego ia ali soltar um paladar. Se ele dissesse sim, aí o rei ficava tranquilo, jubiloso. Mas ele disse não. Aí o rei floresceu, ficou irado. Aleluia. Então Nabucodonosor, ouvindo o som, né? E eles não disseram que não. Então Sadraque e Abednego respondeu o rei Nabucodonosor: não precisamos de defesa diante de ti, defender diante de ti. O 16 aqui para nós antecipar. Ele disse: não precisa nós se defender diante de ti. Aí então tira para nós aqui hoje, irmão. Não precisa a gente se defender diante de pessoas que nos acusam. Não precisa. Por que não precisa? Porque aquele que está te acusando não vai aceitar a tua defesa, a tua palavra. É em vão. Você vai só trocar e criar ira. Porque ele disse: ei, não precisa nós defender. Nosso Deus é quem defende. Ele é Deus. Se ele quiser defender nós, ele defende. Se ele não quiser defender, ele continua sendo Deus. Mas nós não vamos te adorar.
Irmão, é mesmo que botar ali um braseiro todo dia na cabeça do diabo, né? Quem que pode conhecer crente? Mas ele vai para a fornalha. Aleluia! Mas nós entendemos o que é servir a Deus. Servir a Deus, irmãos, é colocar nossa fé em prática quando Deus pede para nós colocar. Quando é, e o crente sabe quando é que a fé dele vai entrar em prática. Por quê? Porque biblicamente aqui o cego, a mulher do fruto de sangue, os leprosos, eles todos entenderam que a fé deles em prática era chegar em Jesus. A mulher disse: se eu tocar, então a fé dela tinha de chegar. E ela tocou e ela foi sarada. Os leprosos, vamos lá diante dele. Não, vamos. Quando ele chegar, quando nós chegar lá, ele vai curar nós todos. Eles foram e foram curados. Quando, aleluia, o cego ficou na beira do caminho que Jesus ia passando, ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então naquele momento a fé dele chegou em Jesus. A nossa fé tem de ter uma hora para ela chegar em Deus. Só que ela tem de estar em nós. E é nós quem temos de levar ela até o trono de Deus. Porque a Bíblia diz: pedi e pedir. É você tocar nessa tese de pedir a misericórdia. Porque aquele que pede, ele recebe. Aquele que bate na mesma tecla, novamente ela vai se abrir. Aquele que busca, buscai e me deixarei achar. Aquele que busca, acha. Então a fé não está no coração dos outros para que ela sirva para mim. Ela tem de estar no meu coração para que eu receba a bênção de Deus. Porque a fé estava no coração de Sadraque, no coração de Mesaque, né, e Abednego. Por que, irmão, você disse que estava no coração dos três? Porque os três disseram não, que não adoravam. Os três foram levados até a fornalha, o mesmo, aleluia, os três juntos. Então a fé dos três era uma só, o Deus era um só, e o livramento foi uma só vez. Não é verdade? Dá para nós meditar. E se um deles não tivesse fé, tu acha que ele ia ter uma direção ali? Ele ia morrer. Porque nós vamos biblicamente, como sem fé é impossível agradar a Deus. Tomé mostrou que não tinha fé. Quem foi lá? Jesus. E Jesus disse: Tomé, tu não tens fé, tu é um homem sem fé, porque tu disse que só acreditaria que eu ressuscitei se tu visse a minha mão. Então está aqui. Deus encostou na cara dele. Para tu ter fé precisa crer, está aí. Então Deus, o Senhor Jesus foi até aonde? Até em Tomé. E ele foi nos outros? Não. Ele foi em Tomé porque era o coração de Tomé que estava faltoso. O coração de Tomé estava ali incrédulo. Então Jesus disse: Tomé, seja crente, não incrédulo. Crê. Então, irmão, nós sabemos que é individual. A minha fé é uma, de Gilberto é outra, do irmão é outra, da irmã é outra, cada um tem uma fé. E cada um vai saber o nível de fé de acordo com que ele está dentro da Bíblia, que ele vai suportando, né? Que ele vai enfrentando o mundo. Você vê que os apóstolos, um deles, João, irmão, ele teve uma fé, não negou Jesus. Você sabe que ele foi que botaram João dentro do tambor de óleo fervendo. E depois João dali escapou e levaram ele para a ilha de Patmos. E foi lá que o ministério de Deus aconteceu, do livro de Apocalipse na vida de João. Olha para você ver, irmão. Deus, quando ele tem um mistério na nossa vida, irmão, pode vir o inferno, pode passar o que passar. Se ainda passar o carro fica que nem isopor. Ele não vai morrer, porque é Deus que está ali dando livramento.
Porque 3 jovens escapar dentro de uma fornalha de fogo, muito mais de 1000 graus. Por que eles escaparam? Porque Jesus estava lá dentro, protegeu eles. Mas por quê? Porque eles tiveram fé, irmão. A fornalha estava aberta. Eles é quem dizia que ia querer entrar ou não. Vá interpretando comigo como era eles que escolheram entrar na fornalha. O rei fez a fornalha. Mas o rei disse: se você negar, se você adorar a imagem, você não entra. Mas se você não adorar, você entra. E estava a decisão na vida de quem? Deles. Se ele dissesse: não, rei, adoramos aqui a imagem. Então, rei, fecha aí. Então tem coisa na nossa vida que é nós que estamos, né, irmão, admitindo. É nós que temos que resolver. Ah, Deus está onde? Deus está no céu. Nós estamos aqui junto com o problema. Mas o milagre é eu que faço que ele venha a mim. É eu que faço que o milagre chegue. Porque Deus, ele está querendo abençoar todo mundo. Mas muitas vezes é empatado. Eu não acredito. Eu não creio na palavra. Eu sei que tem Deus, mas eu estou vendo que o meu coração está duro. Tomé andou, Tomé sabia, estava com Jesus. Jesus disse que ele estaria, mas na hora da sua prova, que disser Jesus ressuscitou, e ele disse: eu não acredito. E tem gente que não acredita, tem gente que não crê, ainda que o problema esteja lá, mas ele não tem fé para que chegue a ele aquele momento do milagre. Porque tudo que vem para nós é sobrenatural, é milagre, irmão. Vem por Deus, é milagre. É Deus nos ouvindo, é Deus derramando a sua misericórdia na nossa vida. Nosso dinheiro, tá? Nosso dinheiro não tem capacidade. A nossa forma de viver, a boniteza, a formatura, o estudo acadêmico, nada disso vale para Deus. O que vale para Deus é um homem, é uma mulher que tem um coração quebrantado, que tem ali a sua fé, que coloca a sua fé no Senhor, trazendo ele lá do invisível para o visível, lá do impossível para o possível, porque, aleluia, tudo é possível a Deus, porque o próprio Paulo disse assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. Então a palavra de Deus, ela é para nós estudar ela, para nós colocar dentro. Por quê? Porque, irmão, a Bíblia ela tem que ser transferida para o nosso coração. Porque no livro de João, capítulo 14, versículo 26, está dizendo assim, João, o Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Quando ele vier, ele lembrará todas as palavras que Jesus falou. Aí tu vai interpretar qual foi a palavra que Jesus falou. A Bíblia, as Escritas. Como é que Jesus vai falar para você se ela não está dentro de você? Porque Jesus ele veio pelo nosso coração. Porque ele diz assim: bem-aventurado é o que lê, bem-aventurado é o que ouve e o que pratica. Apocalipse. Então é necessário que nós leia, para que o Espírito Santo, na hora que for preciso, ele disse: esse daqui é o remédio. Tu está incrédulo? Aí olha para Satanás, o que aconteceu? Eles colocaram em fé, Deus lá no céu agiu. Quando eles botaram ele na fornalha, o Senhor Jesus estava lá dentro esperando, porque o Senhor Jesus sabia que eles não negariam. O Senhor Jesus já estava lá esperando. Quando colocaram ele lá dentro, eles foram parados pelo Senhor, ficaram lá dentro de mão dada ali andando. Aleluia, o rei se decepcionou e vendo. Não foram 3 que nós jogamos lá dentro da fornalha, foi
rei. E como é que tem quase nunca a semelhança do Deus do céu? É porque nós não contávamos que Jesus é amigo dele, nós não sabíamos que Jesus é aquele que protege ele, nós não sabíamos que é aquele, aleluia, Jesus é o que ele adora, e nós não podíamos ver ele aqui fora, rei. Nós só vemos depois da prova, é lá na hora da execução que Jesus chega para te dar a tua vitória. É lá que a terra, o mundo vai ver, quando a fé chega no Senhor e Deus volta ela para você com a tua vitória. Aí a terra vai ver, aí o povo vai ver que você é crente, que você tem fé, que você serve a Deus. Mas quando você ainda, aleluia, não colocou essa fé em ação, as pessoas vão ficar cegas, não vão ver. Por quê? Porque ele sabia que eles eram sempre Deus, mas ele não estava vendo Deus. Onde foi que eles foram ver Deus? Na vida dos 3 homens, lá na prova, lá dentro da fornalha, lá dentro do fogo. É lá no meio da prova que Deus está com nós. É no meio da dificuldade que Deus está conosco. É gemendo, chorando que nós vamos recebendo a vitória. A nossa vitória, irmão, é nós crer no invisível, que é Jesus. E é de graça, viu, irmão? Não precisa ter dinheiro, não. Precisa ter um coração simples, um coração quebrantado. Tu não compra Jesus por dinheiro, tu recebe ele pela fé. Tu não faz, aleluia, tu não recebe Jesus pelo sacrifício, tu recebe Jesus pela obediência. Porque obedecer é melhor do que fazer sacrifício. E essa passagem me alegra muito, porque eu sei que Deus vive, e se eu agir que nesses 3 homens, eu serei também abençoado, amparado pelo Senhor. Ainda que eu creio na minha salvação, mas tem muitas coisas literalmente que nós precisamos receber de Jesus, né? Saúde para nós trabalhar, ter o trabalho e nós dar ali o alimento aos nossos filhos, a roupa, e o momento nós tiramos pela fé para nós vir à presença do Senhor. E quando nós chegamos à presença do Senhor, a nossa alma, ela jubila de alegria, ela salta, porque só se encontra alegria na presença de Deus. Você passa o dia trabalhando, passa a semana, passa o mês, mas vá um dia à presença do Senhor. É aquele momento que fica para trás todo o trabalho, toda a luta, e você vai se curvar para Jesus. É você dar atenção, é você crer. Porque quando você crê, irmão, você faz ali racionalmente, que é fazer um culto racional. É isso que nós estamos fazendo aqui, presencial, tá? Nós estamos aqui racionalmente, mas o nosso Deus, ele é espiritual, invisível, e é pela fé que nós conseguimos. Por que nós vemos? Porque nós temos um chamado, e nós sabemos que nós temos de botar em pauta aquele momento de ler a Bíblia e de falar para o irmão, fortalecer, porque Deus manda sempre 2 em 2, porque andando 2 juntos, quando um cai, o outro levanta. Aleluia! Quando um está fraco, o outro fortalece. Por isso que Deus fez o Adão e disse: não é bom que Adão viva só. Foi lá da costela de Adão e tirou a companheira e disse: está aí Adão. Adão olhou, se alegrou e disse: essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Porque Adão não poderia dar só, Adão não ia ter filho só, Adão não ia ter crescimento só, Adão não ia progredir só. Mas quando Deus, ele faz uma árvore, ele coloca os frutos na árvore. Tudo que Deus faz é com propósito, tudo que Deus dá é para nós exatamente nos influir e levar a ele de volta, dizendo: Senhor, obrigado pelo talento que tu me deu. Irmão, o talento que Deus nos dá, estamos aqui, porque se vocês estão aqui, é porque Deus deu a vocês esse dom da vida, o talento de adorar, passando por cima de dificuldade, mas você vem e adora o Senhor.
A única coisa que nós deveremos ter na igreja é colocar o nome de Jesus em pauta, a união e a comunhão um com o outro, e mostrar um para o outro as nossas necessidades. Se um precisa, o outro ajuda. Se um está ali fraco, o outro fortalece. A igreja é para nós exatamente tomar a base, que nem aqui a palavra está mostrando, a força que esses homens tiveram de fé e Deus agiu. Porque quando eles botaram a sua fé em prática em Cristo, disseram: nós não adoramos essa estátua. Aí o rei, pois vocês vão morrer, que morra, e joga nós lá dentro. E quando eles chegaram lá dentro, estava lá aquele, coisa mais linda, Jesus esperando. Aí Jesus disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, homens fiéis e desejáveis do Senhor, que nem o anjo disse para Daniel. Daniel, homem desejável de Deus, homem que tem fé e fidelidade. Irmão, ser cristão é isso. Ser cristão é nós mostrar nossa fé, é nós não fracassar, é nós não temer assim as trevas, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se todo dia diga assim: Senhor, obrigado pelo pão, obrigado pelo vestir, pelo calçar, pela saúde, porque eu sei que eu vivo porque tu vives. Então, Senhor, Ele é a existência de nós, né, irmão? Então está aqui a palavra de Deus, baseada na vida desses homens, trazendo para nós. Eles viram Jesus lá dentro da fornalha, e você, aleluia, não se preocupe, que na fornalha que você tiver, Jesus está com você, se assim você tiver fé. Amém, irmão? Então nós sabemos que a luta é grande, mas nosso Deus é maior, porque a luta é aqui embaixo e Deus está acima da nossa luta, né? A tribulação vem, Deus está acima, e quando Ele fala, a terra treme, se balança e as coisas se desfazem, porque Jesus veio para desfazer todas as obras do diabo. Então, que nesta noite, você que recebeu essa bênção, seja vitoriosa. Você que recebeu essa palavra, bota a tua fé em prática, entre em ação. Não deixa o inimigo carregar, roubar a tua fé. Coloca a tua fé em Cristo, coloca a tua fé no Senhor. Não se preocupa, porque Ele morreu e ressuscitou e vive eternamente. Todo dia Ele estará conosco na nossa caminhada, na nossa luta, nas nossas batalhas. Ele é o Senhor que está sempre presente na nossa vida. Então vamos agradecer a Deus na oração, porque meu coração fica muito feliz em ver que não há outro, né, irmão? Que Jesus é muita alegria. Jesus, Ele abre nossos olhos espiritual e faz nós ver a sua glória. Vamos orar. E ore em casa aí, receba a bênção de Deus aí, coloque a sua fé em ação. Você pode estar onde tiver. Se colocar você na fornalha, Jesus está lá te esperando. Por quê? Porque a tua fé fez uma ligação com Ele e Ele está ligado com você. Amém? É assim que a Bíblia fala. Essa passagem é muito bem vista, mas é um momento que nós precisamos dela para avivar a nossa fé, que a nossa fé muitas vezes é só naquilo que a gente vê, mas use sua fé naquilo que você não vê, e assim você vê o agir de Deus. Soberano Deus, eterno Pai, nesta noite quero te dar graça, agradecer por esta palavra, Senhor, que o Senhor coloque em nosso coração essa fé de Sadraque, Mesaque, Abednego, que nós possamos também, Deus, dizer um não para o mundo e um sim para Jesus, que nós entendemos que Ele morreu, ressuscitou, e Ele é a nossa vida, Ele é nosso caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Senhor, abençoa cada irmão, cada irmã, cada família que tem acompanhado essa palavra, que
que os seus corações jubilem com esta palavra, que eles tenham fé de dar continuidade na paz espiritual em Cristo Jesus. Que abençoe lá, abençoa, Pai, o seu trabalho, abençoa, Deus, a sua vida financeira, que eles tenham sempre esta coragem, esta fé de buscar o Senhor e amar a Jesus como Jesus o ama cada um de nós. Assim a tua palavra floresça, fortaleça, encha o nosso coração de um escudo maravilhoso com esta fé. Aonde nós estiver, sabendo que o Senhor está conosco, em meio à luta, em meio à tribulação, em meio, ó Pai, de dificuldade. Mas o Senhor, Ele não nega, Ele não falta, Ele não falha. Ele está sempre ali conosco, porque aquele que nos chamou, Ele é fiel e verdadeiro. Abençoa, Pai, a tua igreja, as crianças, os jovens, a mocidade, os anciãos, os casais, a família. Abençoa no nome de Jesus. Que seja no coração deles a tua graça, Senhor. Que venha no seu lar esta alegria e bonança, abençoando, livrando e protegendo todos os nossos familiares, todos que estão aqui no interior, onde estiver, sejam abençoados no nome do Senhor Jesus. Assim, Deus, estou grato pela tua palavra nesta noite e quero, meu Pai, pedir sempre esta força, porque domingo estarei aqui, culto de ceia, onde nós vamos falar desta ceia maravilhosa de Jesus em nossas vidas. Que o Senhor dê graça e força ao teu servo, a todos está aqui. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja na sua vida, no seu coração, todos os dias. Diga amém, assim seja na sua vida, em nome de Jesus. Se Deus quiser, estaremos domingo aqui no culto de ceia, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e uma boa noite.